O que é os últimos dias? Bem, os últimos dias, gente, não tá acontecendo só agora, tá? Já houve. Sim, sim, João, é outro perfil meu. Já houve outros últimos dias na história. Por exemplo, nos dias de Noé, eles viveram nos últimos dias do mundo pré-diluviano. Sabiam disso? Quando. Perdão. Quando nos dias de Noé. Quando nos dias de Noé. As pessoas. Oi, Victor, tudo jóia? As pessoas nos dias de Noé começaram a receber o aviso divino de que aquele mundo estava prestes a ser destruído. Aquele mundo pré-diluviano entrou nos seus últimos dias. Sabiam disso? É. Entrou nos seus dias contados. E isso de fato aconteceu. Ó, os últimos dias, evidentemente, começa quando os anjos, lá nos dias de Noé, não entendi, ô Samuel. Ô Vitor, eu não vou me concentrar no seu ceticismo não, tá bom? Você quer algo material sobre Deus. Já conversei com você sobre esse assunto. Entendeu? Então, olha só, naquela época, o mundo dos dias de Noé entrou nos seus últimos dias, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, mas no caso, Samuel, no caso do dilúvio foi. No caso do dilúvio foi. No caso de Sodoma e Gomorra, não, foi regional, é verdade. Olha, então, num livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus ele mencionou o seguinte, pois é, daqui a pouco ele vai começar a questionar também, mas e as plantas? Algumas plantas morreriam. Já conversei com ele sobre isso, então, para mim não compensa estar lidando com pessoas que são céticas em relação a isso. Só um minuto, tá, gente? Pois é, Léo. Bem lembrado aí, Royal. Então, voltando aqui à explicação, tá, gente? Ó. Nos dias de Noé, também teve os últimos dias naquela época. Noé pregou de que haveria o dilúvio e de fato aconteceu. Noé avisou as pessoas? Sim. Como é que nós sabemos disso? Se no texto de Gênesis não aparece Noé pregando. Imagina escrever tudo o que Noé fez. Mais de 600 anos de vida. A Bíblia começa o relato da vida de Noé compacto a partir dos seus 600, do seu 500 anos de vida, né? Começa a relatar, fala do seu nascimento. Pois é, o apóstolo Paulo falou que Noé foi um pregador da justiça. E Jesus falou algo que também dá a ideia de que Noé avisou as pessoas. É que o relato diz que as pessoas não fizeram caso. Não fizeram caso de quê? Das atividades de Noé. Claro que, imagina, será que Noé saía de casa em casa pregando? Nós não sabemos. Mas as pessoas, evidentemente, vinham até Noé. Ô Noé, que é isso que você está fazendo? E ele avisou as pessoas. Noé avisou os parentes, os amigos, o que Jeová pretendia fazer. E isso foi se espalhando, não precisava nem Noé. Isso foi se espalhando, foi se espalhando, foi se espalhando. Então, evidentemente, as pessoas sabiam o que Jeová estava fazendo, iria fazer. E aquele mundo entrou nos seus últimos dias e, de fato, foi destruído. Sabe também outro período em que um sistema viveu nos seus últimos dias?
foi quando Jerusalém estava para ser destruída pelos babilônios. Os babilônicos iam destruir Jerusalém. Exatamente, o Ada, exatamente. As pessoas evidentemente viam aquela obra colossal que Noé estava fazendo e se perguntavam o porquê. Talvez eles zombassem de Noé com a ideia de que a terra iria ser inundada por água. Mas imagina só, olha, outro aspecto bem interessante, gente, é com relação à destruição de Jerusalém. Sabe quando foi que Jerusalém entrou nos seus últimos dias? Quando Jeremias começou a pregar. Quando Jeremias começou a pregar. Pois é. Jeremias começou a pregar no ano 647, antes da era cristã, antes da era comum. E seu ministério, até a destruição de Jerusalém, durou 40 anos. É claro que Jeremias, ele continuou a pregar depois disso. Sim, sim, sim. Quando Jeremias começou a pregar, era o 13º ano do rei Josias, 647. A destruição de Jerusalém veio 40 anos depois, no ano 607. Entendeu? Então aquele sistema teve os seus últimos dias. Mas também aconteceu exatamente na destruição de Jerusalém pelos romanos. Os romanos destruíram Jerusalém e Jerusalém entrou nos seus últimos dias. Quando Jesus começou a pregar as boas novas do reino, no ano 29, aquele sistema também entrou nos seus últimos dias. Entendeu? Então, os últimos dias, nós precisamos analisar de qual os últimos dias nós estamos falando. Então, aquele sistema judaico entrou nos seus últimos dias no ano 29. E de fato foi destruído no ano 70, quando os romanos destruíram completamente Jerusalém. Só que o apóstolo Pedro disse algo interessante, gente, o apóstolo Pedro. Sim, teve vários. Por exemplo, tem uma profecia que aparece lá no... aparece na bênção de Jacó, que aparece o termo os últimos dias, e que ela vai se cumprir com Davi. Entendeu? Vai se cumprir com Davi, os últimos dias. Os últimos dias relacionados específicos, tá? O apóstolo Pedro, aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, ó, é o versículo 5, tá? Diz assim, ó, 2 de Pedro 2,5. Ele, Deus, também não se refreou de punir o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, aquilo que o irmão acabou de mencionar aí, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. E ele, isto é, Deus, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas. Olha só, reduzindo as cinzas. Agora, olha o que o apóstolo Pedro falou, gente. Estabelecendo para as pessoas ímpias um modelo das coisas que virão. Valeu, Antônio. Então aqui falou que aquilo se tornou um modelo das coisas que viria. Entendeu? Então, isso também, todos esses acontecimentos, essas profecias relacionados a... Obrigado, Mana. Isso se tornou também um precedente para os nossos dias.
A destruição de Jerusalém, por exemplo, predita por Jesus com 37 anos de antecedência, também é para nós um precedente, porque este mundo mal em que vivemos também passará por uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo, nem ocorrerá de novo. E nós já estamos vivendo nos últimos dias desse sistema. Nós já estamos vivendo nos últimos dias desse sistema. Entenderam? Então, assim como eles viveram nos últimos dias do sistema judaico, hoje nós vivemos nos últimos dias do sistema mundial. Entenderam? Agora, os acontecimentos que nós estamos presenciando, quando foi que ele começou? Gente, Jesus falou não só do sistema judaico, tá? Do fim do sistema judaico, mas ele falou também dos nossos dias, dos últimos dias desse sistema que nós vivemos. Quais foram os pormenores que Jesus deu e que ocorreria nos nossos dias? Pois bem, Jesus falou no livro de Mateus 24, e que foi registrado também por Lucas e por Marcos, uma série de acontecimentos que marcaria os nossos dias. Perdão, tá, gente? Que marcariam os nossos dias. Que acontecimentos são esses? Quais são esses acontecimentos? Jesus falou de guerra, ou guerras. Jesus falou de terremotos. Jesus falou de fome. Jesus falou de epidemias. Jesus falou de uma pregação mundial das boas novas do reino. Jesus também falou que haveria uma perseguição contra esses proclamadores do reino. E tudo isso está acontecendo. Desde quando? Desde o ano de 1914. É quando nós entramos nos últimos dias desse sistema de coisas. Por quê? Como é que nós sabemos disso? Gente, olha só. Jesus falou de uma série de acontecimentos. Ele não falou de algo isolado, não, tá? Quando você ouvir falar de guerra, só uma guerra, você vai entender que é o fim desse sistema. Não. Ele falou de um conjunto de acontecimentos que iria ser marcado como o sinal composto da presença de Jesus. Exatamente, Jesus disse que não saberíamos o dia e a hora, tá? Só que ele estava falando do dia em que ele viria como executor. Ele não estava falando da sua presença, tá? Ele falou que a sua presença seria marcado por alguns acontecimentos, tá? Então é a diferença, a presença do Filho do Homem com o dia da destruição. Por exemplo, Jesus comparou os dias do Filho do Homem com os dias de Noé. Os dias de Noé, gente, é um período, não é um dia só. Assim como eram os dias de Noé. Os dias de Noé é só um dia? Não, é um período. Então ele disse, assim será a presença do Filho do Homem. E para reforçar que a presença do Filho do Homem, ela é diferente da vinda do Filho do Homem, é diferente. Presença e vinda são dois eventos. Embora um esteja relacionado com o outro, mas são diferentes. A vinda propriamente dita é a execução do julgamento divino. A execução do julgamento divino é mencionado a partir do versículo seguinte. Olha só. Se você analisar Mateus capítulo, ou melhor, Lucas, vamos focar aqui na citação de Lucas. Lucas capítulo 16. 17. Lucas capítulo 17, ele falou assim, no versículo 26. Lucas capítulo 17, versículo 26. Jesus disse isso aqui, gente. Além disso,
Assim como ocorreu nos dias de Noé. Dias aqui, dias, são plural, é plural aqui, ó, os dias. O que é os dias de Noé? É um dia só? Não. É o período em que Noé viveu? Também não. Desde o nascimento de Noé à sua morte? Também não. Aqui fala dos dias de Noé, é uma referência ao período em que ele recebeu o aviso divino, começou a avisar as pessoas, começou a obra colossal de construir a arca e até a culminação aquele sistema pré-diluviano. Aí olha que interessante, aí Jesus disse, assim como ocorreu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Nos dias do Filho do Homem. Então note que Jesus não falou, por exemplo, aqui da sua volta propriamente dita. Ele falou dos dias do Filho do Homem. O que é os dias do Filho do Homem? O que é os dias do Filho do Homem? É a parousia dele, a presença do Filho do Homem. Esse termo presença, tá, gente, está relacionado a coroação de rei ou de realeza, tá? Um rei, por exemplo, quando o rei ele chegava e estava ali ao seu lado, era chamado de parousia. A vinda é diferente, tá? Ó, se eu digo assim, olha, o Roberto está vindo, ele não está presente. Não tá? Ele não está presente. Ele está vindo ainda. Mas qual o sinal de que ele chegou? Eu vou tentar ilustrar aqui. Aconteceu um evento aqui em cima que me ajuda a entender. Nos ajuda a entender esse assunto. Teve as autoridades aqui da gestão da cidade, o prefeito, os vereadores, estavam para vir para aqui, para a localidade. Aí anunciaram que eles estavam vindo. Anunciaram que eles estavam vindo. Eles estavam a caminho. Só que eu não estava lá em cima, não estava na praça, para saber que ele havia chegado. Então a vinda é uma coisa, a chegada dele é outra. Quando eu fiquei sabendo aqui que realmente as autoridades governamentais municipais aqui chegaram ali? Sabe o que foi? O barulho dos fogos. Entendeu? Primeiro, na vinda deles, soltavam um fogo, outro. Mas quando o prefeito chegou, no caso a prefeita que chegou, houve uma série de rojões que foram soltos aqui, soltaram. Entendeu o ponto? Então é diferente. A vinda é diferente da sua chegada. Então a palavra parousia, ela é diferente no texto grego de erromai. Erromai é vinda, tá? É o verbo vir. Parousia é estar ao lado, é chegada. É chegar e estar presente. Então, quando Jesus falou assim, que assim como eram os dias de Noé, assim será os dias do Filho do Homem, Jesus estava falando de um período que iria acontecer algo semelhante aos dias de Noé. Note que em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus falou que durante a sua presença, as boas novas do reino seriam pregadas em todo o mundo. Isso não seria feito em um dia só, gente. Era necessário um tempo. E quem iria coordenar essa pregação nos últimos dias de modo intensivo seria o Senhor Jesus. Entenderam? É também chamado na Bíblia de sinteleia, o termo grego para parte final do sistema, parte final. Sabe? O final da colheita, o termo final, lembra? Final não é o fim, tá? Então vamos ilustrar aqui. Você já assistiu filmes ali em Sessão da Tarde, pronto, assistia muito, Sessão da Tarde. E tinha a parte 1, a parte 2, a parte 3. Não era isso? Aí chegava a parte final. Mas a parte final era o fim do filme? Era o fim do filme? Não. Quando começou a parte final, isso indicou que o filme estava prestes a acabar, até um término, até um fim. Assim como alguém, por exemplo, também que está em estado terminal. Ela não morreu ainda,
Está numa fase terminal, está terminando ali. Então a palavra final do sistema de coisas, que aparece, algumas Bíblias traduziram não de forma coerente, é diferente. Então, nós estamos vivendo agora, ó, gente, os últimos dias desse sistema, na parte final dos dias, tá? É isso que nós estamos vivendo. É também mencionado no livro de Apocalipse 12:12, como sendo o curto período que resta para Satanás. Apocalipse 12:12. Isso se encaixa perfeitamente em todas essas descrições aqui. É um período estabelecido, evidentemente por Deus, em que se inicia a presença de Cristo e nós estamos aguardando agora a sua vinda propriamente dita como executor do julgamento divino. Esse dia e essa hora ninguém sabe, mas quando ele começaria a reinar, seria evidente por causa dos sinais. Lembra da ilustração que eu fiz dos fogos? Assim que as autoridades governamentais municipais chegaram aqui em cima, houve um sinal, o barulho, eu consegui discernir pelo barulho. Eu não vi ele chegando. Eu não vi ele chegando, mas eu discerni pelo barulho que as autoridades municipais haviam chegado. Aí Jesus disse assim para a gente, olha, quando vocês observarem os sinais, é porque iniciou a minha presença. Entendeu aí agora? Mas esses sinais existem há décadas. Sim, sem amor, sem amor. Eu nada seria, né? Sem amor, eu nada seria. Ou sem amor, nada seria. Sim, é verdade. Os dias de Noé não duraram pouco tempo. Não duraram pouco tempo. Foi um período. Quanto tempo você acha que Noé pregou? Quanto tempo você acha que Noé pregou? Um bom tempo? Então, esse curto período de tempo que nós vivemos não é um tempo indefinido. Tá? Não é um tempo indefinido. Mas é um período em que culminaria no fim desse sistema dentro de um período relativamente pequeno. E de fato, por exemplo, desde o ano de 1914, quando começou os sinais da presença de Cristo, já fazem mais de 110 anos. Isso indica que nós estamos mais próximos do que nunca do fim desse sistema. Entendeu? Os acontecimentos mundiais agora, que estão assolando o mundo, ele pode ser o último dos últimos mesmos. Entende? Então nós não esperamos que esse sistema vá durar 300 anos, ou 400 anos, ou 1000 anos. Isso não faz sentido, dentro da perspectiva bíblica. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o sinal da presença de Jesus. Jesus disse que durante o sinal da sua presença, se você quiser saber mais nos pormenores, aqui no livro de Lucas, capítulo 19, Jesus falou que o reino de Deus não viria de modo observável. Isso é interessante. Essa é uma expressão usada por Lucas. Lucas era médico, e essa expressão aqui era usada por um médico. Ele disse assim, em outras palavras, o termo usado por Lucas aqui é usado como sintomas, não seria sintomas aparentes. Por exemplo, a pessoa começasse a estourar algumas bolhas no corpo. Lucas disse não, ela só seria percebida quando fosse examinada de perto. Deixa eu analisar esse aqui mais perto. E olha que interessante, isso se encaixa perfeitamente naquela ilustração que Jesus disse. Por exemplo, Jesus falou lá, obrigado, mano. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, ele disse o seguinte, quando vocês verem a figueira... Vamos ler esse texto? Eu acho interessante. Aparece também aqui em Lucas 21, tá? Mas em Mateus 24 diz assim, Ele descreve ali os sinais, né? Guerra, falta de alimento, fome, pestilência, a pregação mundial. Ele diz o seguinte: aprendam dessa ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Olha que interessante. Você acha que... Davi, obrigado. Você acha que uma criança
ela iria ver um broto nascendo numa figueira. Mas ela conseguiria discernir o que isso significava? Ou talvez um não agricultor, uma pessoa que não é agricultor. A pessoa poderia olhar, ó, a pessoa talvez trabalhasse com imposto. Mas o homem do campo, não. O homem do campo olhava assim, o broto assim, e ela, opa, peraí. Ó, chegou o gás, gente, chegou o gás. O Brasil Gás, olha. Desliga aí, seu Zé, vá. Ai, ai, eu cozinho na lenha, aqui na lenha. Eu cozinho na lenha, aqui na lenha. Eu cozinho aqui no... Ó o gás, é. Aqui a gente cozinha na lenha. Tá, voltando aqui, tá, gente? Essa ilustração. Ó, então, uma pessoa que não era um agricultor, que não trabalhava na roça, tá? Eles iriam observar que dali não ia dar importância nenhuma. Entenderam? Mas quem era agricultor, quem conhece, que iria conhecer da situação, iria observar e dizer, olha só, dá pra ver aqui um brotozinho tá aqui na figueira. Olha, o verão não tá longe, tá muito próximo. Como é que ele conseguiu discernir isso? Ele associou o broto com a chegada do verão. Uma criança, uma pessoa que não tem conhecimento disso, não iria fazer essa associação. Então Jesus disse que aqueles que têm discernimento espiritual, como é o caso que Lucas também fala, a pessoa que tem discernimento, como que fosse um médico, iria observar os sinais, não seria externo, seria internos os sinais. Por que seria interno? Porque não seria todos que iriam discernir. Então a pessoa iria, olhar, iria discernir. Iria discernir com base em quê, gente? Nos acontecimentos. Esses acontecimentos, algumas pessoas iriam dizer assim, ó. Não, mas isso aí sempre houve na história. Não é assim? Guerra? Não, mas sempre houve guerra na história. Ela não iria conseguir discernir os sinais. Seriam os sintomas que só seria percebido por um médico, por um examinador das escrituras. Ele iria comparar os relatos bíblicos, iria comparar as profecias, iriam comparar a cronologia bíblica e iria chegar a uma conclusão. Entenderam? Era isso que Jesus estava falando. Então, quando vocês veem tais sinais acontecendo, guerra, fome, peste, terremoto, a pregação mundial, peraí, vocês sabem que está próximo o Filho do Homem, a chegada do Filho do Homem, é que iniciou a sua presença e a vinda do Filho do Homem está próxima. Entenderam aí? Foi por isso que os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, quando é que vai haver o fim do sistema judaico? E a sua presença vai iniciar? E o fim desse sistema, quando é que vai haver isso aí? Então não é só uma pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus, foi bem mais de uma pergunta. Ele fala do fim judaico e vai além. E quando iniciaria a sua presença? Aí ele disse, todos esses sinais. Gente, a gente tem que olhar para o passado primeiro. Olhando para o passado, desde o ano em que Jesus predisse essas profecias ali, num sermão escatológico, no ano 33 da nossa era cristã, até os nossos dias. Quando foi que esses sinais começaram a acontecer de forma sincronizada e intensiva? Olha só, quando foi que os sinais preditos por Jesus começou a ocorrer de forma sincronizada e intensiva? Se você olhar, por exemplo, essas palavras foram ditas por Jesus dentro do que é chamado de Pax Romana. Não houve isso em escala global no Império Romano. Houve guerras e relatos de guerras. Houve, sim. Poucas guerras. Eles viveram numa Pax Romana. Agora, na Judéia, começou a se falar de guerra, de rumores de guerra.
E lá houve destruição sem precedente. Mas, evidentemente, o que Jesus falou não se cumpriu plenamente no primeiro século. Entenderam? Mas isso ocorreria mais adiante. E quando nós observamos a história, alguns acontecimentos isolados, né? Você tem alguns acontecimentos como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, que não durou 100 anos, durou bem mais de 100 anos. Foi um acontecimento isolado. Não teve a série de acontecimentos que Jesus predisse. A gripe, a peste bubônica, né? Como é que diz? A peste negra, né? A peste negra. Um acontecimento isolado. Foi intensivo? Foi intensivo. Mas foi isolado. Não houve uma série de coisas que marcariam a presença de Jesus. Agora, 1914 para frente, a situação foi diferente. Por quê? Porque, olha, a guerra mais sangrenta que a humanidade já enfrentou, até então, até a época, foi em 1914. A Revolução Industrial tinha dado àqueles países armas que nenhum império na história tinha conseguido até então. Nenhum império. Então, evidentemente, o número de mortos seria alarmante com essas novas tecnologias, esse arsenal que as nações tinham. E, de fato, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, foi um acontecimento sem precedente na história da humanidade. Um império já entrou em conflito com o outro anteriormente, mas não como em 1914. O palco foi a Europa, evidentemente, mas foi uma guerra sem precedente na história da humanidade. Entendeu? Sem precedente na história da humanidade. Jason, isso pra mim é fanatismo, Jason. Isso só mostra e ilustra que você não consegue se concentrar num tema. É por isso que nós, quando estamos falando com vocês, trinitário, vocês não conseguem se concentrar num tema, não conseguem ser temático. Porque a temática não é essa. Não é? E sim, a sua adoração a Jesus é idolatria, tá? E precisa ser demolida. Tá bom? Quem é digno de adoração é Apocalipse capítulo 4:11. E lá não é Jesus. Tá bom, queridão? Jesus é para a gente olhar para ele, conforme Hebreus 12:2. Foi a serpente que foi erguida por Moisés, era para ser olhada. Quando a serpente se tornou objeto de adoração, Jeová mandou destruir. Então Jesus, Jeová colocou para que nós exercêssemos fé nele e olhasse para ele como um aperfeiçoador da nossa fé. E vocês fizeram de Jesus o objeto de adoração. Esse tipo de adoração deve ser demolido porque ele é falso. Jesus disse que nós devemos adorar o Pai com espírito e verdade. E não o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Marca outro dia que a gente fala sobre esse assunto, eu e você. Hein? Jesus deve ser adorado assim como Jeová é adorado? O que significa proskinel, latreia, ou latreu, o verbo, o substantivo latreia, o verbo latreu? A gente fala sobre isso. Você vai ver que a sua adoração a Jesus é uma idolatria que ofusca a divindade suprema, Jeová. Lembrando, tá? O nome Jeová não aponta para nenhuma divindade. O nome Jesus aponta para a divindade suprema. Jeová é salvação. É difícil, é difícil. Eu fui criado como trinitário e eu sei que é difícil largar esse conceito. Entendeu? É difícil. Vamos lá. Faça. Olha o que acontece e que é interessante, gente. Oi, Laila, obrigado, tá? Olha o que acontece, gente. Esses acontecimentos que iniciaram em 1914 foi sem precedente da história da humanidade. Só que só foi a guerra que aconteceu em 1914? Só isso e parou por aí? Não. Quando termina em 1914 a Primeira Guerra, 1918, acontece a epidemia mais mortal que a humanidade já enfrentou. A gripe espanhola. Matou mais gente que a guerra. Parou por aí? Não. Em 1929, as bolsas de valores
entraram em queda livre, vamos dizer assim. E a crise foi sem precedente. O número de pessoas que tinham muitas riquezas, estavam bem, estavam estáticas, foi pro ralo. E o índice de pessoas que se desviveram, né, para não usar aquele termo, foi alarmante. Pesquisem para você ver. Foi alto, muito alto. Muito alto o índice. A moeda alemã não valia nada. Há relato de canibalismo praticado em alguns países, por causa da extrema fome que ocorreu desde 1929 a 1939. Você sabe quando foi que os Estados Unidos saíram da crise de 29? Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em que teve emprego para as pessoas fazerem armas, produzir mais armas e enviar para a guerra. Foi daí que eles saíram da crise. Então, olha só, 1914, Primeira Guerra Mundial. 1918, a gripe espanhola. 1929, a crise de 29. Até 39. 1939, gente, o que acontece? A Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. De 46, começa o quê? A Guerra Fria. A Guerra Fria, que dura até 1991 com a queda da União Soviética. Só que os russos estavam sempre aí. E hoje nós vivemos aí essa troca de empurrões e essa ameaça novamente de uma Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia e os seus aliados. Alguns chamam isso de Guerra Fria 1.2, em que pode resultar, por exemplo, numa guerra nuclear ou termonuclear, né? E assim acabar com a vida na Terra. Gente, a pergunta é, tem como repetir esses sinais que começaram em 1914 até agora, numa geração futura, em aspectos mais intensivos? Não tem como, gente. Uma guerra agora, para você ter uma ideia, uma guerra agora seria o fim da vida na Terra como a conhecemos. Se nós entrarmos num colapso, por exemplo, quer ver um exemplo? Se os satélites deixarem de funcionar, acontecer um problema com os satélites, será uma extinção em massa, como nunca houve na história da humanidade. Sabiam disso? Se os satélites deixarem de existir, se for uma tempestade solar queimar o satélite, acabou-se. Não realiza a transição bancária, o agronegócio, que hoje é controlado por satélite, uma série de coisas, também não acontece. Entendeu? Para você ter uma ideia, a Índia tirou o seu povo da fome e da sede usando um satélite. Você acredita nisso? Eles usaram satélites. O povo da Índia, os indianos, eles foram salvos por causa do satélite. Então, o satélite deixando de existir, que mapeia uma série de coisas, tem vários, para vários objetivos, seria uma extinção em massa. Então, tem como repetir esses acontecimentos que iniciaram em 1914 numa geração futura? A resposta é não. Porque se fosse a humanidade, ou a vida como conhecemos, iria acabar. E isso, olha só, isso nos ajuda a entender o seguinte. Isso coloca uma esfera para a gente entender aonde nós estamos na corrente do tempo. Esses acontecimentos não podem ir além ao ponto de acabar com a vida na Terra, porque isso acabaria também com o propósito de Jeová, de que os humanos iriam sobreviver e de a futura grande tribulação entraria no novo mundo com vida. Então não faz sentido, né, a vida humana na Terra acabar. Então, antes disso acontecer, evidentemente, nós teremos a intervenção de Deus nos assuntos da humanidade, acabando com esse sistema e estabelecendo o governo dele. Então, que é isso que nos dá a certeza. E, de fato, as profecias bíblicas indicam que será nos nossos dias que Deus vai intervir nos assuntos da humanidade para estabelecer o seu governo. E que nós já estamos vivendo, desde o ano de 1914, na presença de Cristo. E que a sua vinda propriamente dita, no poder régio pleno, se avizinha. Gente, muito bem.
Qual o restante das profecias que nós estamos aguardando acontecer? Pois bem, a profecia que está em andamento agora, uma das profecias que está em andamento agora, Mateus 24:14. As boas novas do reino está sendo pregada em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. Mais de 240 países e território. Pessoas vão de casa em casa com a Bíblia, transmitindo que o reino de Deus é a única solução para os problemas da humanidade. As testemunhas de Jeová em mais de 240 países e territórios no mundo estão pregando as boas novas do reino. E isso, em alguns países, debaixo de zombaria, debaixo de forte oposição, mas elas continuam a falar as boas novas do reino. É tanto que isso é reconhecido por vários líderes religiosos. Líderes religiosos que são contra as testemunhas de Jeová. Aqui no país, por exemplo, aqui, vários teólogos elogiaram muito o trabalho intensivo, massivo que as testemunhas de Jeová fazem, debaixo de sol, chuva, em fazer isso, em promover isso. Coisas que os seus líderes não fazem, né? Coisa que as religiões não fazem. As testemunhas de Jeová há mais de 120 anos fazem esse trabalho. Desde a época de Russell, lá nos anos de 1880 ali, que ele começa a pregar até os nossos dias. É uma obra que não foi interrompida. Ela pode diminuir um pouco por causa da intensa perseguição, como aconteceu na Alemanha do Bigodinho, como acontece na Rússia. Mas os irmãos não param de pregar as boas novas do reino. Então, olha só, a profecia está em andamento, ela está se cumprindo plenamente. Então, essa profecia aqui é inegável, não tem como. Ah, mas guerra sempre houve. Mas uma pregação mundial, como está acontecendo hoje, em mais de 240 países e território, em mais de 1000 idiomas. Já aconteceu na história? Não. Essa é a pregação mundial do reino sem precedente na história da humanidade. E nunca vai se repetir uma obra tão grande como essa num sistema tão perverso como esse. E olha que interessante, vários líderes religiosos já deram testemunho, mesmo sem querer, a favor das testemunhas de Jeová, que nós estamos cumprindo a profecia de Mateus 24:14. O que é que seria pregada? Gente, o que é que seria pregado no mundo todo? Mateus 24:14 disse que não seria pregada a salvação. Não seria pregado Jesus, como as religiões acham, né? Jesus disse, as boas novas do reino serão pregadas. O reino seria pregado. Mas o que é o reino? O reino é um governo em que o governo de Deus, em que tem Jesus, mais 144 mil reis e sacerdotes que vão reinar a terra. Ele vai eliminar todos os governos corruptos, toda a religião falsa e vai estabelecer o governo dele, o governo de Deus. É por isso que nós dizemos na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, ou o vosso governo, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, aqui na terra como no céu. Então é esse governo, é esse reino que nós estamos pregando. É tanto que as publicações das Testemunhas de Jeová, como a revista de maior distribuição do planeta, a Sentinela, está lá, anunciando o reino de Jeová. Lá está anunciando o reino de Jeová. Uma vez, um sacerdote católico resolveu fazer uma pesquisa para saber o que é que as Testemunhas de Jeová pregam. E ele fez o seguinte, foi em vários países para falar com as Testemunhas de Jeová em vários idiomas. E ele escreveu o seguinte, as Testemunhas de Jeová foram ignorantes e simplesmente me responderam, nós pregamos o reino de Deus? Todas elas, em todos os países em que eu a pesquisei, todas elas me deram a mesma resposta. Elas foram ignorantes com relação a isso. Não confunda ignorante com arrogância, tá, gente? Foram ignorantes. Ele disse ignorante no sentido de não saber o que dizer. Olha, ele deu um testemunho a nosso favor. Ele disse, as Testemunhas de Jeová estão cumprindo Mateus 24:14. A pregação principal que nós fazemos no mundo hoje é as boas novas do reino de Deus. As boas novas do reino de Deus, o reino de Deus, gente, é o governo que vai acabar com todo o sofrimento da humanidade. Vai acabar com
governo corrupto, vai acabar com a religião falsa, vai acabar com o comércio ilegal e vai implementar aqui na Terra um sistema de paz, de amor, de prosperidade, debaixo do governo. Será que isso é uma mensagem ruim? Deus, por meio do seu governo, através do seu Filho Jesus Cristo, levará a humanidade à perfeição, transformará a terra num paraíso, ressuscitará os mortos e restaurará a paz e a ordem no planeta. É essa uma mensagem ruim? Por que uma mensagem tão positiva causa uma reação tão negativa? Evidentemente, nós sabemos quem é que está por trás dessa perseguição. Não é? Quem é que não quer viver no paraíso na terra com seus familiares, seus amigos, em paz, em harmonia, gente? Nós ansiamos por um mundo assim. No entanto, as pessoas não gostam que as testemunhas de Jeová preguem, a não ser que Deus em breve acabará com esse sistema mau e corrupto, fará da terra um paraíso, levará a humanidade à perfeição, acabará com a doença, a velhice, com a morte. As pessoas não gostam disso. Uai! Aí eu faço que nem o mineiro, uai! Por que, uai? Uma mensagem tão positiva. É porque muitas delas têm um espírito de descontentamento. Ela acha pouco isso que deve fazer por elas. Muitas ensinadas por líderes religiosos, anseiam viver a vida eterna no céu após a morte. É triste, né? Bom dia, Hilda, bom dia. É triste ouvir isso. Mas, gente, olha só. Quão perto nós estamos, bom dia, Nanda, quão perto nós estamos do fim desse mundo e desse tão sonhado novo mundo. Gente, as profecias que restam são poucas, muito poucas. Olha só, as profecias são poucas que ainda restam, tá? 98 das profecias bíblicas, 98% das profecias bíblicas que já aconteceram nesse sistema antes do fim, já aconteceram. 98% das profecias. Agora, as profecias que virão, evidentemente, será um efeito dominó. Estamos aguardando agora a profecia de paz e segurança. As nações já estão falando sobre isso. Esse clamor de paz e segurança, mencionado pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante, vai dar início ao que a Bíblia chama de grande tribulação, porque vai abater sobre esse sistema. É verdade, o Samuel, mas ainda a opção número 1 é que o clamor de paz venha antes, tá? Eu, particularmente, eu entendo que o clamor de paz e segurança, ela antecede a grande tribulação. Porque o que vai anteceder o Armagedon não é a paz. O que antecede o Armagedon é o ataque de Gog e de Magog. Entende? Mas nós não sabemos, é verdade, todos os pormenores. Mas pelo entendimento geral que eu analiso, eu acredito que o clamor de paz e segurança vem antes da grande tribulação. Entendeu? E o ataque contra a grande tribulação é minha irmã, Regis. Eu comentei lá, é minha irmã, aquela lá, não é minha esposa, não. É minha irmã carnal. Então, Laila, o que acontece? Olha, uma guerra mundial não tem chance de acontecer. Difícil, muito, muito difícil à luz da profecia. Pode ser, é verdade, pode ser antes ou depois. Mas a opção ainda lá da profecia, tá, gente? Ainda é antes, o clamor de paz é antes. Pode ter depois? Sim, como opção, pode acontecer depois. Mas ao analisando, assim, um detalhe lógico, para mim, tá, gente? Para mim, eu entendo que o clamor de paz e segurança vem antes da destruição de Babilônia. Eu tenho um motivo, assim, para entender assim, tá? Eu entendo que
vai acontecer antes. Por quê? Primeiro, respondendo à pergunta de Lara, por que eu, Roberto, entendo que não tem condições de haver uma terceira guerra mundial? Como eu já mencionei aqui. Uma terceira guerra mundial significaria o fim da vida na Terra. Porque qual nação hoje, se uma nação como os Estados Unidos e a Rússia entrassem em guerra, num conflito direto, e deixaria de usar arma nuclear? Não tem como. Vocês acham que o bigodinho lá da Alemanha, se ele tivesse uma arma nuclear, ou tivesse várias armas nucleares, você acha que ele teria feito o que ele fez com a sua própria vida? Não, de maneira nenhuma. Ele teria usado, gente. Ele teria usado todos os seus recursos, porque os humanos têm disso. Os humanos são orgulhosos, eles não querem perder. Então, qualquer nação que tiver recuada a ponto de perder, pode ter certeza que ele iria apertar o gatilho. O Putin lá anda com o botãozinho pertinho dele, para ele acionar as armas nucleares. Então, não tem como. Então, olha o que acontece. Um outro detalhe também, Laila, que é interessante para vocês entenderem, é que a profecia da ONU, que aparece em Apocalipse capítulo 17, a fera que viu a existência, que deixaria de existir, mas que voltaria à vida, ela vai estar no poder quando os governos derem poder à ONU. A Liga das Nações existia, ela foi para o abismo, ficou inativa sem utilidade quando rompeu a Segunda Guerra Mundial. Mas ela voltou como a Organização das Nações Unidas. E a Bíblia diz que ela vai para a destruição. Se as nações entrarem em guerra, por mais que seja uma guerra convencional, a ONU seria reduzida a Cruz Vermelha, um órgão como a Cruz Vermelha, ficando inativa também novamente. Mas no relato bíblico não dá a entender isso. É ela que vai estar no poder quando ela for erradicar a religião falsa. Então, por exemplo, o que o Trump, por exemplo, está propondo agora, se encaixa nas profecias bíblicas? Sim. Será que é esse clamor de paz e segurança? Nós não sabemos que virá, nós não sabemos. Mas parece que vai ser algo semelhante a isso. Se não for essa, vai ser algo semelhante a isso. Por quê? Porque imagina só, em Apocalipse capítulo 17, para quem não conhece essa profecia, gente, é uma profecia que usa símbolos, tá? Que usa símbolos. Fala de uma fera vermelha. Isso, fala de uma fera vermelha que representa a ONU, a Organização das Nações Unidas. Os chifres que estão nessa fera representam todos os governos que compõem a ONU hoje. A mulher que carrega, que essa fera carrega, é a religião falsa. É uma religião falsa. E a fera, a religião, de fato, tenta manobrar os assuntos políticos. Quem está por trás sempre de certas decisões de governos é a religião. Pode ver que, mesmo lá, aquela guerra do Oriente Médio, o que está por trás é a religião. Entendeu? Na Nigéria, agora há pouco, teve uma perseguição contra os cristãos praticada por um outro grupo religioso. É a religião. Ou seja, evidentemente, a religião ela é um empecilho para os governos conseguirem a paz, porque ela atiça os governos a praticar a violência e a guerra. Então, analise o seguinte, essa profecia é o que está acontecendo. As religiões manipulam os governos que fazem parte da ONU. Ela está sendo carregada por essa fera. O que acontece? Em seguida, é que a fera daquele texto, ela se volta contra a mulher e a destrói. Entendeu? Se você não me segue, passe a me seguir aqui. Estou precisando de seguidores nessa conta.
Se, olha o que vai, olha só, a fera vai, o que é que vai acontecer? A fera vai receber o poder da ONU, desculpa, dos governos. Tá aqui em Apocalipse, olha. Vou ler aqui o texto para ficar simples depois dessa explicação, tá? Vou ler para vocês. Então, os governos vão dar poder à ONU. E quando a ONU receber esse poder dos governos, ela vai executar o pensamento de Deus. Tá? Eles vão executar o pensamento de Deus. Dá poder à ONU. Evidentemente, se trata de uma reforma na ONU. E a ONU vai atacar as religiões. Vai destruir as religiões. Isso é o que a Bíblia chama de grande tribulação. Com o ataque do governo às religiões, inicia nesse sistema a grande tribulação. Entendeu? E essa grande tribulação vai culminar no ataque de Gog e de Magog, ou chamado também de ataque dos reis da terra, chamado também do ataque do rei do norte, chamado de ataque do rei da Síria, como um único ataque. O ataque final contra o povo de Deus. Quando se atacar o povo de Deus, quando os governos atacarem o povo de Deus, obrigado, Adriana. Quando os governos atacarem o povo de Deus, chamado de terra gloriosa, terra do ornato, aí você vai ver o quê? O cumprimento de Apocalipse 19 a partir do versículo 11. Jesus, junto com os anjos e os santos, os 144 mil, irão executar o restante desse sistema, acabando de vez com o sistema político e comercial e dando início ao reinado de 1000 anos. É essas profecias que faltam. Mas voltando um pouquinho aqui, antes do reinado milenário de Cristo, aí aqui no capítulo 17, diz o seguinte, capítulo 17, versículo 1. Um dos 7 anjos que tinha as 7 tigelas veio e me disse, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande da mulher da vida, que está sentado sobre muitas águas. Essas águas, se você olhar no versículo 15, diz que essas águas representam povos, multidões, nações e línguas. Continuando, os reis da terra, os governantes da terra, cometem prostituição com ela, imoralidade sexual com ela. Quem são os reis da terra? São os governos da terra. Assiste um pouquinho aí a Amazônia que você vai ver o porquê. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade dela. Ou seja, as religiões, elas cometem imoralidade. O que é imoralidade? Fornicação, prostituição, com os reis da terra. Esses reis da terra, que são os governos, e essa mulher é a religião. Em vez de confiar em Deus, as religiões confiam no poder dos governos. É tanto que aqui no país tem bancada evangélica, né? Tem bancada evangélica. Então confia nos governos humanos, em vez de confiar a Deus. No passado, a nação de Israel passou a confiar no Egito, passou a confiar na Síria, e Jeová usou essas nações para destruir a própria nação de Israel. Toma, Amazônia. É isso que acontece. Os governos humanos, Jeová vai usar os amantes dela para destruí-la. Vai ser a maior humilhação. Como a nação de Israel. Jeová, lá em Israel, lá no livro de Ezequiel, fala que Jeová usaria os próprios amantes de Israel para destruir Israel. E foi isso que aconteceu. Os babilônicos, a nação principal, a império principal, junto com outras nações, a cidade de Tiro e outras nações, ajudaram a capturar israelitas e entregarem para o rei da Babilônia. Mas a Babilônia era amante, era amante de Israel, do Israel carnal. Então aqui a mesma coisa, Babilônia, a grande, o império mundial da religião falsa, com os políticos são assim, são amiguíssimos. São amiguíssimos. Só que acontece uma reviravolta que aconteceu lá na época. Tá? Aqui diz o seguinte, agora o versículo 12, gente, olha só. Os 10 chifres que você viu representa 10 reis. Ou seja, 10 chifres representa reis. 10 na Bíblia, gente, é totalidade, tá? Por exemplo, as 10 virgens lá
representa a totalidade da igreja, lembra? 10 virgens. Representa todo o corpo da igreja. 10 na Bíblia é isso. Então 10 aqui representa todos os governos que fazem parte da ONU. E daqueles que ainda vão entrar na ONU, tá? São todos. Os que têm ou aqueles que ainda entrarão na ONU. Por isso que eles estão propondo essa reforma. Para que outros países tenham voz na ONU. Agora, olha que interessante. Os 10 chifres, os governos que você viu, que representa todos os governos da Terra, que ainda não receberam um reino, mas eles recebem autoridade como reis por 1 hora, olha, junto com a fera. Então, olha só, gente. A fera, que é a ONU, vai receber aqui a autoridade junto com a fera. E essa autoridade procede de quem? Vamos entender daqui a pouco. O versículo 13 continua. Eles quem? Os governos da terra, os governos que compõem a ONU, têm um só pensamento. Qual vai ser um só pensamento dos governos? Olha só. Assim, dão o seu poder e a autoridade à fera, à ONU. Entendeu? Então, olha só aqui. Eles têm um só pensamento. Os governos vão chegar à União e dizer assim, ó, nós precisamos reformar a ONU. Precisamos dar poder à ONU. Precisamos dar autoridade à ONU. E isso parece se encaixar nos relatos que estão acontecendo. É esse o acontecimento? Nós não sabemos, temos que esperar para ver. Mas olha que curioso. Os acontecimentos se encaixam nisso. É algo parecido que vai acontecer no futuro. De forma clara, evidente. Por exemplo, quando o Trump fez aquela nova... tentando criar um novo órgão ali, um conselho de segurança, de paz. Qual foi a proposta de Trump? Trump, todo momento, tem dito assim, olha, a ONU poderia estar atuando mais. Eu sozinho acabei com 8 guerras. Estou prestes a acabar com outra guerra na Ucrânia. Ué, e a ONU, que foi criada com esse objetivo, não fez nada. Aí ele cria esse Conselho de Segurança. E alguns governos aderem. Só que muitos governos, o que é que eles dizem? Como é o caso aqui do país, o Brasil. A China disseram, ei, não. Você está querendo fazer uma ONU para você, Trump? Não. Vários países, tá, gente? A China, o Brasil, os países da Europa, não. Se nós temos que refazer isso aí, é na ONU. Se temos que resolver isso aí, é na ONU. É lá que precisamos fazer. Olha, é lá que nós precisamos fazer. Então, ou seja, será que é esse o cumprimento? É isso que nós estamos esperando? Sim, é isso que nós estamos esperando. Que os governos dê poder à ONU, dê autoridade à ONU. O poder que as nações têm será dado à ONU. Aí é que entra, gente. Aí é que entra os versículos. Aí é que entra o versículo 16. Tá? Os 10 chifres, ou seja, todos os governos que você viu e a ONU odiarão a prostituta. A Babilônia, odiarão. A ONU e os governos vão odiar a prostituta, a religião falsa. E eles, isto é, os governos, a fera, a deixarão devastada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão completamente no fogo. Então a ONU, que vai receber ali o poder dos governos, vai se voltar contra a religião. Evidentemente, os governos talvez usem a desculpa de dizer que a religião atrapalha o seu empenho pela paz. Não, vocês atrapalham o nosso empenho pela paz. Vocês estão envolvidos na guerra, vocês têm atiçado a gente a praticar a guerra. Não, já chega de vocês, religiões. E eles façam isso. Agora, será que isso vai partir simplesmente deles? Não. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executar o pensamento dele. Tá vendo? Esse pensamento de dar autoridade à fera é Jeová que vai colocar no coração deles.
Jeová vai colocar isso no coração deles, tá? Aí diz assim, sim, de executar o pensamento único deles. Ou seja, o pensamento de Jeová é fazer com que os governos dê autoridade às Nações Unidas, à Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas destrua a religião falsa. Entenderam? Continuando, diz assim um texto. Ó, eu vou ler de onde eu parei. Sim, de executar o pensamento único deles, plural, né? Dando à fera o reino que possui, o poder que possui, até que as palavras de Deus se cumpram. Entenderam aqui? Aqui fala de dois pensamentos. Na época nós tínhamos um entendimento um pouco... Não era um entendimento assim pouco. Se você observar no livro no livro Apocalipse, seu grandioso clímax se aproxima, essa informação que foi passada, ela está lá. Só que tem dois parágrafos. Um parágrafo anterior que dá a ideia de que esse pensamento seria o pensamento de Jeová, logo de colocar nos governos lá na ONU, de destruir a religião. Mas não, o Jeová vai dar a autoridade para os governos lá, dar o poder à fera, e de lá começar a destruição. Mas se você ver no parágrafo seguinte, lá no livro Seu Grandioso Clima que está próximo, no parágrafo seguinte menciona exatamente isso. Então é um refinamento, tá? Um refinamento desse entendimento. E isso, gente, é exatamente o que... Sim, você. E esse é exatamente o entendimento, se aqui essa live for liberada, tá? Aqui, essa conta aqui é minha nova. Se esse é o entendimento aqui que nós temos agora que olhar para o cenário mundial. Entenderam? Olhar para o cenário mundial e aguardar com expectativa. Porque isso aqui vai acontecer mais cedo ou mais tarde, no cronograma de Jeová, isso vai acontecer. Para nós, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Para Jeová, não. Para Jeová, na hora certa vai acontecer. Para nós, mais cedo ou mais tarde, do nosso ponto de vista, vai acontecer. Isso aqui não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. É profético, é bíblico isso aqui. Isso dará início aqui, esse ataque dos governos contra a religião vai ser... Esse ataque dos governos contra a religião dará início à grande tribulação. Haverá uma calmaria, evidentemente, nesse período, para que a adoração verdadeira seja salva. Ah, tá, entendi, Laila. Muito obrigado, viu? Para dar ibope, né? Entendeu? Então, olha aí o que é que vai acontecer. Ó, nesse aspecto, as testemunhas de Jeová, nós iremos continuar com nossas atividades. Nós iremos estar nos reunindo, evidentemente pelo Zoom ou na casa de algum irmão. Porque para as religiões, o que roda a religião é o sistema financeiro. Sem ele, não tem religião. A religião falsa deixa de existir. As contas bancárias das religiões, evidentemente, serão confiscadas, seus prédios serão confiscados. Evidentemente, isso vai acontecer com tudo. Só que a gente não adora a Jeová em prédios. A gente lembra que a gente se reúne em casa de irmãos para estudar a Bíblia? Lembra que a gente tem adoração em família? Isso é a nossa adoração. Mesmo que o governo acabe, que vá junta, por exemplo, ele vá destruir as religiões como instituições, elas vão acabar porque elas não vão mais se reunir, elas não vão mais adorar a Deus, os prédios estarão confiscados. Evidentemente, nós também seremos confiscados, todas as o prédio, tudo isso, só que nós ainda estaremos reunidos servindo a Deus. Porque nós nos reunimos em casa, ou no Zoom talvez seja a nossa volta a ser a nossa reunião virtual. Nós continuaremos a adorar a Deus. Nós continuaremos a pregar as boas novas. Nós continuaremos a ensinar as pessoas. Agora, olha o que é mais curioso. Dali em diante, nós iremos nos tornar em destaque na Terra. Ué, a gente não acabou com a religião? Quem é esse povo aí teimoso, que continua reunido, que continua sem querer aí obedecer às ordens do governo?
Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe mandou Rabissaque dar lá. Ué, pera aí, Ezequias. Eu saqueei Judá. Eu saqueei as nações. Os deuses dela não foram capazes de salvá-los. Será que Jeová vai poder salvar você da minha mão? Não foi isso que Senaqueribe disse? Não foi isso que Senaqueribe falou para Jeová? Debochou de Jeová? Lembra do relato? Eles conquistaram todas as nações ao redor. Oi, Marisa, bom dia. Ele conquistou todas as nações ao redor, fez de Ezequiel um pássaro preso numa gaiola lá de Jerusalém, ficou preso lá. E, olha que interessante, zombou de Jeová. Ah, eu conquistei a cidade de Samaria, eu conquistei a cidade de tal. E os deuses dessa cidade, ó, não foram capazes de salvá-la. Será que Jeová vai salvar você da minha mão? Desafio. Só que, diferentemente dos deuses das nações ao redor, ele mexeu com Deus vivente, o Deus que realmente existe, com o soberano Senhor Jeová. Eu amo as palavras de Isaías, sabe, naquele contexto. Amo. Quando o Sebna, quando os funcionários de Isaías foi lá e disse: diga a Isaías, fale, vá falar com Isaías para consultar Jeová, o que foi que Jeová disse. Aí ele se referiu ao Senaqueribe, aquilo é uma cana esmagada, aquilo dali não se preocupe com ele. Eu vou colocar um gancho no nariz dele e farei ele voltar para o lugar, para a terra dele. Ele nunca mais, ele não vai atirar uma flecha para isso. As palavras poéticas que aparecem lá, eu amo aquelas palavras poéticas. Já vocês lembram? Até do filme lá, do filme. Mas o ponto é o seguinte, gente, ó. Eles disseram lá, não, nós destruímos tal nação, nós destruímos tal nação, nós destruímos tal nação. E os deuses dela foram incapazes de salvá-lo. Bom dia, Donizete. Será que Jeová, né, Senaqueribe, Sarabissaque, será que Jeová vai salvar Jerusalém da minha mão? Aí Ezequias foi lá no templo e orou a Jeová e disse: Jeová, Senaqueribe devastou as nações e os seus deuses, porque são deuses que nada valem. Mas o Senhor é o soberano do universo. Obrigado, Davi. Mas o Senhor é o soberano do universo. Ele não mexeu com o soberano do universo, mas agora ele está mexendo com o Senhor. Olha como ele está nos humilhando. E aí suplicou, né? Aí o que é que Jeová fez? A adoração estava lá, a adoração pura estava em Jerusalém. Ele destruiu a adoração falsa, lembra? Ele destruiu a adoração falsa no país. Olha o paralelo, tá, gente? Lembra também? Senaqueribe destruiu a religião falsa. Mas a adoração verdadeira ele não conseguiu destruir, não. Tanto Heródoto vai dizer que quando Senaqueribe foi até o Egito, veio do Egito e montou acampamentos ao redor de Jerusalém, bom dia, Lília, montou o acampamento ao redor de Jerusalém, e Jeová tinha dito o que para ele? Ele não iria atirar uma flecha. No dia que ele montou um acampamento ao redor de Jerusalém, o anjo de Jeová, acho que não precisou de metade da noite, matou 185 mil guerreiros assírios. Acabou-se. Vai mexer com Jeová? Senaqueribe voltou e foi morto depois. Por 20 anos depois ele foi morto pelos seus filhos. O paralelo, gente, quando os governos, que também é chamado de ataque do rei da Síria, tá? Esse ataque que vai vir contra o povo de Jeová. Ô, minha irmã, muito obrigado, tô sim. Quando eles atacarem a religião, vai dizer, opa, peraí. Maomé não salvou, ou Alá não salvou os islâmicos. A Síria. Buda não salvou o budista. O Jesus não salvou a cristandade. Será que Jeová vai salvar vocês? É o que eles vão dizer contra a gente. Não é isso? Semelhante, né? O ataque da Síria que aparece também, tá? O ataque da Síria é quando se juntar o rei do norte, o rei do sul,
e fazer essa coalizão de nações para atacar o povo de Deus. Chamado de Gog, o ataque de Gog e de Magog, essa coalizão. Chamada aqui em Apocalipse capítulo 19, ó. Capítulo 17, em 17 fala aqui assim também. E eles, aqui também, eles quem? Os reis da terra, a fera, batalharão contra o cordeiro. Mas visto que ele é senhor dos senhores e rei dos reis, o cordeiro vencerá. Aqui dá uma pincelada de que eles também, ou seja, essas nações que vão destruir a religião falsa, assim como destruiu as nações ao redor de Judá na época, eles vão fazer isso e vão atacar o cordeiro. Como assim? O cordeiro está no céu. Vão atacar os representantes do cordeiro. Aí em Apocalipse 19, menciona o seguinte, que aqui fala do ataque dos reis da terra. Aqui no versículo 19 diz assim: eu vi a fera, a ONU, e os reis da terra, que compõem a ONU, com seus exércitos, reunidos para travar guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Lembra que o contexto menciona Jesus com a longa espada afiada, com um exército de anjos atrás dele, montado no cavalo, com a grande espada, para a batalha, para pisar o lagar da ira de Deus o Todo-Poderoso, a guerra do Armagedon, Jesus cavalgando. Aí os reis da terra ali preparados para atacar o povo de Jeová. E Jesus com seu exército pronto ali. Gente, com Senaqueribe foi um anjo. Um anjo de Jeová numa noite. Agora vem o soberano Senhor Jeová apoiando Jesus, os 144 mil e os anjos com ele, para travar guerra contra a fera, que é a ONU, os reis da terra e seus exércitos. E o que vai acontecer com eles? Nós seremos salvos e eles serão completamente destruídos na guerra do Armagedon.